Olá, bom dia! Começa agora, diretamente do Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília, no Distrito Federal, a primeira edição do Fórum de Competitividade, uma iniciativa conjunta do Movimento Brasil Competitivo e da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, com transmissão ao vivo pelo canal da Exame no YouTube e patrocínio da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, Airbnb, Aya Earth Partners, Citrus BR, Gringo, Move Infra, Randon Corp, Toyota e a parceria de mídia da Exame. O mundo que emerge no pós-pandemia é marcado por uma reconfiguração das cadeias de produção. Cada vez mais, a competitividade das nações se baseia na capacidade para inovar e incorporar com rapidez as novas tecnologias. De um lado, temos a digitalização de processos industriais, o crescimento exponencial da inteligência artificial e novos modelos de trabalho. De outro, encontramos gargalos crônicos que precisam ser superados para destravar o desenvolvimento econômico e social. Transitando entre os dois polos, o Brasil tem agora uma janela para encontrar soluções e captar novas oportunidades de transformação. É nesse contexto que surge o Fórum de Competitividade, um evento anual que tem o objetivo de construir caminhos para o Brasil se tornar mais competitivo perante o mundo. Neste encontro, reuniremos representantes do Parlamento, do setor produtivo e do Poder Executivo, além de especialistas das mais diversas áreas que podem contribuir com uma agenda concreta de ampliação da competitividade do Brasil. E para dar as boas-vindas a todos os participantes, é com muita satisfação que chamamos ao palco algumas das personalidades que têm sido referência nas discussões sobre os grandes desafios. Temos o prazer de convidar para subir ao palco o senhor Presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin. Bem-vindo. O senhor Presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, deputado federal, Arnaldo Jardim. Bem-vindo. E o presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo, Jorge Gerdau. Muito obrigada, bem-vindos. Além disso, registramos aqui a presença das seguintes autoridades: deputados e deputadas, membros da Frente Parlamentar, senadores e senadoras, membros da Frente Parlamentar, lideranças das empresas associadas do Movimento Brasil Competitivo, representantes da imprensa, demais autoridades, senhoras e senhores. E para dar as boas-vindas a todos os participantes, passamos agora a palavra para o presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, deputado federal Arnaldo Jardim. Bom dia, deputado, fique à vontade. Muito obrigado, bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente da República, doutor Geraldo Alckmin. Uma alegria muito grande tê-lo aqui. Bem sabemos, zeloso como é Vossa Excelência,
que vir aqui, nesse dia em que assume a presidência da República mais uma vez, é escolha de uma prioridade, é definição de um comportamento, de um compromisso com o Brasil que quer se desenvolver, com o compromisso de enfrentar as causas estruturantes que dificultam a retomada plena do nosso desenvolvimento. Muito obrigado ao senhor. Eu queria pedir a ajuda de todos para darmos uma calorosa salva de palmas ao doutor Geraldo Alckmin. Agradecer de uma forma muito especial tantos parlamentares que aqui estão, que integram a nossa frente parlamentar pelo Brasil competitivo, parlamentares de diferentes partidos, de todas as regiões do Estado, que estão todos aqui irmanados em buscar enfrentar as causas do nosso custo Brasil, para que isso possa significar liberar ainda mais a disposição de empreender, a busca pelo crescimento e a capacidade que tem o nosso país de fazer a diferença na sua retomada de uma trajetória positiva de crescimento. Agradecer ao Dr. Klaus Schwab, que aqui está, ele que vem sendo referência naquilo que é o mundo, pensando novos paradigmas, novos princípios, normas que devem buscar fazer que não só o crescimento seja assumido, mas o crescimento possa ter princípios, como a questão da sustentabilidade, como cuidado com a distribuição de renda, como a igualdade de oportunidades. Ter o World Economic Forum aqui é uma ocasião muito importante para que o Brasil possa ampliar o seu diálogo com o mundo. E agradecer de uma forma muito especial ao Dr. Jorge Gerdau. O Dr. Jorge Gerdau incorpora esse princípio que animou o movimento Brasil Competitivo há tanto tempo, já hoje capaz de impulsionar políticas públicas, capaz de instigar o parlamento e a sociedade para que nós possamos, repensando a qualidade do gasto público, repensando os desafios de uma reforma tributária tão urgente e necessária, repensar de que instrumentos que podemos ter para buscar ter uma logística mais eficiente no nosso país, tudo isso traduzido também por um esforço de qualidade, particularmente na educação. Na educação, com foco na educação técnica e profissionalizante, na educação que possa preparar o nosso jovem, a nossos trabalhadores, para uma inserção de maior qualidade e, consequentemente, de melhor remuneração no mercado de trabalho. O Dr. Jorge incorpora isso, o Dr. Jorge simboliza aqui um conselho de extrema qualidade, tanto é que vejam pelos apoiadores do evento, vejam pela presença de todos que aqui estão, o compromisso que nós temos de empreendedores, que não só pensam no seu negócio, e lógico que buscam preservá-lo, aumentar as suas margens, poder ampliar a sua responsabilidade, mas fazem isso com o sentido também coletivo de Brasil. Dr. Jorge, acho que faço bem em pedir um reconhecimento público com uma salva de palmas ao senhor, que tem muito feito por todos nós e pelo país. Este fórum, pensado numa parceria com a revista Exame, com vários órgãos, foi exatamente buscar não só termos aqui a palavra do Executivo, que será pela palavra do Presidente da República e pela representação nos diversos painéis daquilo que nós teremos de presença do Executivo. Em cada um dos painéis nós teremos o olhar também do setor empreendedor, que se fará presente aqui, e exatamente os painéis que se sucederão ao longo do dia buscam enfrentar as questões estruturantes como havíamos mencionado. Mas nós vamos dar um passo a mais. A referência do Custo Brasil, que foi o Movimento Brasil Competitivo, que colocou isso de uma forma destacada na agenda nacional, ganha hoje mais relevância, quando nós vamos estabelecer novos indicadores, apresentar isso
para que isso possa nos orientar no sentido de desafios e metas que queremos atingir para exatamente destravar a nossa economia. Nós estamos falando de um Brasil preparado para poder entrar numa fase de inserção internacional de uma forma adulta. Nós estamos falando de um país com instituições sólidas. Todos os desafios recentes que tivemos mostraram que as nossas instituições estão preparadas para preservar a democracia e nós não podemos pensar em um desenvolvimento econômico se não há um judiciário com autonomia, se não há regras dos jogos de alternância democrática estabelecidas e respeitados e se não há segurança jurídica. No Brasil se respeita contrato, no Brasil se preserva o direito de propriedade, e eu quero assegurar, e aí dou uma palavra com a qual finalizo, em nome do Parlamento, que tenho a honra de aqui representar, que o Parlamento brasileiro, que foi capaz, num período recente, de tocar adiante reformas, como foi a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, está maduro para podermos caminhar na reforma tributária. Que a semana que vem deliberaremos sobre o arcabouço fiscal, com a mesma sensibilidade que tivemos de apoiar a PEC da transição, para que o governo pudesse ter condições de cumprir compromissos, de fazermos um enfrentamento no que diz respeito a bolsões de miséria necessários para enfrentar com o Bolsa Família desafios da distribuição de renda. Obtivemos o compromisso de termos um horizonte de equilíbrio fiscal. Isso vem com o arcabouço que nós aprovaremos. É unânime entre os parlamentares que aqui estão e a grande maioria do parlamento brasileiro apoiar o arcabouço fiscal e que isso seja um sinal de caminharmos em reformas estruturantes em seguida. O Fórum Competitividade enfrenta esse desafio e diz que, ao lado do Executivo, em diálogo com a sociedade, com o setor empreendedor, o Parlamento estará presente nesse esforço, colocar a agenda da competitividade como prioridade para o país. Bom seminário a todos. Muito obrigada, deputado. Chamamos agora o presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo, o senhor Jorge Gerdau, ao púlpito. Muito obrigada. Excelentíssimo senhor presidente Alckmin, estimado amigo Arnaldo Jardim, e saudação especial ao senhor Klaus Stephan, saúdo a todos os participantes, congressistas, empresários, políticos e a sociedade como um todo nesse evento tão importante. É um encontro, no meu entender, absolutamente inédito, porque estamos nesse momento procurando uma reunião entre parlamento, entre o executivo e o setor produtivo no país. Eu acho que esse esforço é absolutamente necessário e é uma oportunidade de realmente caracterizar e mostrar, porque somente pela mobilização e esforço dos três setores é que nós conseguiremos realmente atingir um patamar de competitividade internacional. É interessante que os trabalhos feitos já em conjugação das entidades, principalmente o trabalho com o Ministério de Indústria e Comércio, com suas capacidades técnicas, com a Fundação Getúlio Vargas e a equipe, os profissionais e os empresários do MBC, né, nós conseguimos fazer esse trabalho gigantesco, né, de definir a dimensão do custo do Brasil. O ganho de competitividade é indiscutivelmente o principal fator, no meu entender, para construir um Brasil, um desenvolvimento sustentável. O custo do Brasil, no meu entender, hoje é um dos grandes entraves para que esse avanço avance.
é preciso, vamos dizer, realmente repensar a nossa competitividade. E o custo Brasil precisa ser combatido. A oportunidade de impulsionar o crescimento, não podemos perder essa oportunidade. Eu acho que o entendimento, a maturação do cenário, né, dentro dos trabalhos técnicos que foram feitos com a mobilização de todos os setores para realmente ter uma visão, uma fotografia do real quadro, esse levantamento feito em si destacou 12 setores diferentes, né, dos quais muitos já estão em debate e com perspectiva de solução, mas realmente a consciência do tema de que é o custo Brasil e a visão da não competitividade do Brasil, ela muitas vezes se olha apenas um setor ou outro, que o impacto é decisivo. Mas a verdade, em cada etapa que eu tenho uma alocação errada de custos, seja tributários, logísticos, seja de que natureza for, ela é espaçada para a próxima etapa e para a próxima etapa. E em cada etapa se acumulam fatores de não competitividade que nos levam, no fim, a uma estrutura não competitiva dentro dos fatores internacionais de competitividade. Então, hoje, com o surgimento e o crescimento da responsabilidade e consciência, eu diria que a criação da frente parlamentar, no meu entender, e a mobilização que precisamos, eu diria o seguinte: os trabalhos técnicos, nós, através desse trabalho conjugado do MBC, Fundação Getúlio Vargas e os técnicos do governo, eu diria que a fotografia técnica ela está elaborada, estruturada e desenvolvida. Nesse momento, nós temos que enfrentar o processo político. E o processo político exige uma mobilização do parlamento, do executivo como um todo, e, eu diria, da mesma forma, do setor empresarial. É interessante que cada um desses setores, de uma forma ou outra, tem conhecimento de um problema ou de outro problema. Mas a verdade é que o tema Custo Brasil é um tema de todos. Porque quando eu analiso um processo na indústria petroquímica, na siderurgia, seja o que for, todo o acúmulo de custo produtivo que nos outros países já está limpado e praticamente é zero, nós estamos onerando etapa por etapa e que, no fim, reduzem a nossa capacidade competitiva. E somente essa mobilização, então, do parlamento, né, com o esforço dos parlamentares, né, e aí eu agradeço enormemente também os trabalhos que têm sido feitos dentro, é fundamental, né, que a competitividade passe a ser uma pauta absoluta dentro do Congresso para podermos enfrentar os desafios. Eu não poderia deixar de mencionar a parceria com o MEDIC, né, que tem posto esse tema como prioridade também, e eu diria que a equipe, a mobilização e a pressão no sentido do diálogo, a mobilização do executivo, porque nós passamos de um tema também técnico para uma decisões políticas dentro da estrutura do executivo para que se possa trabalhar no sentido de conjugar esforços. E, finalmente, o ponto do engajamento do setor produtivo. É interessante que cada setor, normalmente, historicamente, tem analisado o fator de custo Brasil na sua atividade. Mas só o esforço conjugado da reunião desses 12 fatores que nós, pelo trabalho MBC, é que nos deu a dimensão exata desse fator de não competitividade. E hoje, quando se analisa de forma mais ampla, né, a estatística, vamos dizer, que mais se discute ultimamente é o não crescimento do setor industrial que está estagnado, né, enquanto outros setores, vamos dizer, têm tido possibilidade de crescimento. Eu tenho convicção absoluta que o maior fator desse não crescimento está na estrutura do custo Brasil. E, consequentemente, por que isso é tão importante? Porque realmente, eu pessoalmente tenho conversado com meus amigos e colegas, companheiros, empresários e mesmo dentro do cenário político, eu tenho falado, eu digo assim, olha, o tema técnico, né,
está estruturado, analisado e definido. Ele não termina nunca, né? Porque as evoluções de fatores externos e a evolução tecnológica exigem atualizações, e nós temos trabalhado no sentido da atualização. Mas o próximo passo é eminentemente político. Nós só vamos vencer esse esforço com essa conjugação que, nesse momento, nós estamos simbolizando nessa reunião do trabalho do Executivo, do Legislativo e da atividade empresarial. O esforço conjugado, no meu entender, é um passo eminentemente político. É incrível, vamos dizer, que na minha vida, vamos dizer, dentro do nosso setor, etc., eu conseguia debater, analisar, mas a dimensão política eu não tinha enxergado. E eu, analisando no MBC, né, com as nossas equipes, e debatendo com políticos e com empresários e com o executivo, né, temos hoje uma consciência clara que só uma mobilização como nós estamos fazendo é que vai conseguir realizar esse desafio. E eu tenho certeza que com a minha vivência competitiva, né, o Brasil é interessante que não se percebe isso, tá? Mas o Brasil é profundamente competitivo, inclusive na área industrial. Agora, onde é que está a diferença? É o custo intramuros e o custo extramuros. Então, essa cadeia produtiva que tem custos cumulativos nesse sentido é que precisa ser resolvido. Eu lhes digo, na minha experiência, eu tenho tido com vários países onde trabalhamos, custo Brasil é zero, gente. É uma coisa inacreditável, é zero, é de não acreditar. Quando vejo a oneração da estrutura que existe, etc., eu digo realmente, somente por essa mobilização que estamos aqui realizando e precisamos trabalhar cada vez com maior intensidade, é que nós vamos alcançar um propósito. A equipe técnica fala em reduzir 50%, mas eu sonho com custo Brasil zero. Muito obrigado. Muito obrigada ao senhor Jorge Gerdau. Passamos agora a palavra para o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin. Fique à vontade. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar o deputado federal Arnaldo Jardim, presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, Dr. Jorge Gerdau, presidente do Conselho Superior do MBC, Movimento Brasil Competitivo, deputados federais aqui presentes, Vicentinho Júnior, Lucas Redecker, Luiz Carlos Rauli, Júlio Lopes, Vitor Lippe, Luiz Nishimori, Danilo Forte, Fábio Garcia, nossos sempre deputados, a Perpétua Almeida, Francisco Graziano, Alexis Fontaine. Quero saudar também a Andréa Macera, secretária de Competitividade e Regulação do Ministério da Indústria, o MIDIC, a Silvia Massuhara, presidente da Embrapa, Dr. Klaus Schwab, presidente do Fórum Econômico Mundial, Igor Calvetti, presidente da BDI, amigas e amigos. Primeiro, destacar e agradecer por como é importante o país ter organização civil estruturada. Uma boa organização da sociedade civil faz toda a diferença. O MBC faz toda a diferença. É um privilégio para o país ter sociedade civil organizada e organizações com esse princípio e empenho, como é o MBC. Cumprimentar aqui a Frente Parlamentar e dizer que esse é o caminho. O presidente Lula viajou ao Japão, por isso que eu estou aqui, e há um encontro do G7, agora no Japão, e o ano que vem o Brasil receberá o G20. E o que todos nós queremos é que o Brasil cresça, tenha emprego, tenha renda, melhore a vida das pessoas. E aí há um princípio que diz: suprima a causa, que o efeito cessa.
nós precisamos agir nas causas do baixo crescimento. Por que que nós temos um país em desenvolvimento, um crescimento pequeno? Quais são as causas? E se nós agirmos nas causas, nós vamos ajudar a resolver e ter um crescimento sustentável e mais forte. E aí o MBC, através de um estudo, mostra onde está o problema, né? O custo Brasil. Não é uma causa só, mas um conjunto de fatores que tornaram o Brasil caro antes de ser rico, porque normalmente os países ricos são mais caros. Nós ficamos caros antes de ser rico. Então, essa agenda de competitividade, ela é muito importante e o trabalho do MBC elenca esse trabalho que se deve trilhar. O Ministério da Indústria, através da Secretaria de Competitividade e Regulação, abriu, Dr. Gerdau, Arnaldo, uma consulta pública sobre competitividade e regulação. Então, nesse momento, está aberta uma consulta pública para a indústria, para o comércio, para o agro, para todos os setores, para apontarem, né, os problemas regulatórios, os problemas de competitividade para a gente poder trabalhar. Neste elenco de questões, chama atenção o sistema tributário, né, que é muito complexo, e se comparar com os dados do CDE, nós vamos ver que nós temos um custo, além da carga tributária ser elevada, o custo para pagar imposto e a insegurança jurídica é enorme. Um imposto, o ICMS, tem 27 leis diferentes e mais de 200 alíquotas. Eu estou visitando uma fábrica o mês que vem em Jaguariúna, que tem 150 trabalhadores, colaboradores para produzir, vende para o Brasil inteiro, e tem 100 para pagar imposto. A complexidade tributária. E estou otimista, eu acho que está maduro o projeto de reforma tributária, bastante discutido, debatido. Reformas tem que aprovar no primeiro ano. Se perdeu o primeiro ano, passou, é agora que tem que votar. Então, eu acho que ela não é uma obra acabada e perfeita, mas ela vai ajudar muito, porque ela traz eficiência econômica, simplificação, ajuda nas exportações. Ontem eu recebi uma indústria automobilística e ela dizia, olha, eu exporto, eu tenho para receber de um estado de acúmulo de crédito 1,3 bilhão. Uma empresa de um estado, acúmulo de crédito. Então, isso acaba, a cumulatividade acaba com a reforma tributária, a exportação vai crescer forte, redução de custo do Brasil, simplificação, enfim, eu acho que está maduro o debate. Questão fiscal, a ancoragem fiscal, que também está no Congresso, vai ser agora discutido. Eu acho que hoje é o regime de urgência, também tem uma proposta importante. A inflação está em queda, nós estamos com 4,12 ao ano e deve baixar de 4, uma inflação muito menor que a Europa, Estados Unidos. Isso deve levar a uma redução de juros, ou seja, custo de capital é um dos itens do custo do Brasil, importantíssimo. Então, isso deve ajudar também o custo do Brasil e a competitividade. Recursos humanos, eu ganhei da minha irmã o calendário do Sagrado Coração de Jesus. Todo Natal ela me dá. Então, todo dia eu tiro a folhinha do dia. Um dia desse eu tirei, estava lá, dia da telefonista. Então, os empregos desaparecem e surgem novos. São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. É o maior produtor de cana do mundo. Tinha o cortador de cana, novela, cinema, né, com a Regina Casé. Acabou tudo. Mas surgiu o tecnólogo em mecânica de agricultura de precisão. É tudo muito rápido. O nosso tempo é o tempo da mudança e da velocidade
da mudança. Então, a questão de recursos humanos, de formação, de estar atento às mudanças, né? As ETECs e FATECs, quando eu era governador, um dos critérios de pagamento de bônus, era a não evasão escolar, o outro era a nota do aluno, o terceiro era empregabilidade. Este curso, nos próximos 2 anos, ele te proporcionou um emprego ou montar uma empresa, um negócio, uma renda. Então, tem que estar muito atento à questão da formação de recursos humanos, inovação. Dar os parabéns ao Congresso, que votou TR para financiamento para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ninguém vai fazer financiamento a 25% ao ano, os juros, para fazer pesquisa. Não existe isso. Então, foi uma medida extremamente inteligente, enfim. E, finalmente, sustentabilidade. E aí, o Brasil pode fazer toda a diferença. A pergunta sempre foi: onde é que eu fabrico bem e barato? Eu quero um produto que funcione, de boa qualidade e acessível ao minha renda. Hoje a pergunta é: onde é que eu fabrico bem, barato e consigo compensar as emissões de carbono? E aí o Brasil é imbatível. Então nós temos possibilidades enormes de atrair investimento para o nosso país, para atender o mercado interno e ser um grande exportador. Do agro, importantíssimo, de mineração, importantíssimo, mas especialmente também de valor agregado, indústria e até serviços. Por isso, deixo um abraço aqui muito afetivo e vamos trabalhar para cumprir aí uma belíssima agenda de competitividade. Bom seminário a todos. Em nome do Movimento Brasil Competitivo e do Fórum Parlamentar pelo Brasil Competitivo, agradecemos a presença do Presidente da República em exercício, senhor Geraldo Alckmin, bem como das demais autoridades presentes. A presença de todos aqui é fundamental para garantir a pluralidade de visões em uma agenda de transformação da competitividade do país. Nesta primeira edição do Fórum de Competitividade, nós estaremos juntos para debater os temas indispensáveis à construção desta agenda, tais como a transformação disruptiva, as rotas para a retomada da competitividade, a economia verde, a infraestrutura e a transformação digital. Ainda na programação do evento, vamos acompanhar em primeira mão o lançamento do novo Custo Brasil, em uma iniciativa que busca balizar os debates acerca da competitividade do nosso país perante o mundo. E para começar, vamos justamente entender quais são os espaços que o Brasil pode ocupar nos fluxos da indústria e do comércio internacional. Para isso, pedimos ao presidente do Conselho Superior do MBC, senhor Jorge Gerdau, agora sim, me perdoe por ter feito o senhor se sentar novamente, nosso palestrante principal nosso palestrante principal. Sempre lembrando que o Fórum de Competitividade conta com serviço de tradução simultânea. É só retirar o seu fone ao lado do credenciamento. Senhor Jorge, a palavra é sua. Fique à vontade. Cabe-me a gratificante, fantástica oportunidade de saudar e introduzir a presença do professor Klaus Schwab. A nossa intenção com este Fórum de Competitividade, que realizamos pela primeira vez este ano, é inserir esse debate na agenda nacional de forma contínua, para que mudemos a mentalidade nacional sobre a importância
dessas duas agendas, a competitividade e o combate ao custo Brasil. Para reforçar esse propósito, temos a imensa alegria e imensa honra de contar aqui conosco com a presença e criador do Fórum Econômico de Davos, professor Klaus Schwab. Davos virou referência nas discussões políticas, econômicas e sociais, reunindo chefes de Estado, ministros da economia, presidente dos bancos centrais e empresários de todo o mundo. É esse exemplo que nós nos miramos para lançar o Fórum da Competitividade e que nos espelhamos para que esse encontro se torne perene na agenda nacional. Vou fazer um parênteses. Eu espero poder ver ainda a não necessidade depois de fazer esse fórum. Eu quero o custo Brasil zero, gente. Klaus tem se tornado o principal stakeholder do debate econômico de Davos. Desde a sua concepção em 71, sua liderança foi capaz de conciliar esforços de diferentes partes do mundo, em um evento repleto de colaborações e iniciativas vindas de diferentes partes do planeta. Klaus tem o doutorado em Economia pela Universidade Freiburg, graduação em Engenharia pela Swiss Federal Institute of Technology e mestrado em Administração Pública pela Kennedy School of Government de Harvard University. Em 1972, tornou-se o mais jovem professor da Universidade de Genebra. Muito obrigado pela sua presença, professor Klaus Schwab. Por favor.